aí. Laiá, 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 laiá. Se liga que meu povo é isso aí. Mas olha, olha, na cor do meu país mora a razão de ser feliz. Brasil miscigenou, Brasil se misturou. É índio, é branco, é negro. Olha, na cor do meu país mora a razão de ser feliz. Está na hora de dizer ao preconceito não, e não há discriminação. Da Consciência Negra, quero agradecer a todos pela presença nesta noite. O que é igualdade social? É preciso não ter vergonha de suas origens e ir em busca da história que ainda não foi escrita. Os valores que precisam ser resgatados no sentido da construção de um mundo futuro, com justiça, equilíbrio e harmonia em face das suas diversidades étnicas, culturais e sociais. Isso tem que começar a partir do lugar em que estamos no mundo, que é a nossa querida Itarantim. E é com essas palavras que, neste momento, a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o CRAS, dão início à culminância do projeto da Consciência Negra. A todos vocês, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Paulo Fernandes, também da secretária municipal de Assistência Social, Meire Fernandes, a coordenadora do CRAS, Linda Lande, também ao presidente da Câmara, o senhor Juvenal Piri, e a todos os vereadores presentes. Agradecer também a presença dos secretários municipais que estão aqui presentes hoje, a Oliana Xavier, Jackson Dutra, a todos vocês, muito bem-vindos aqui ao nosso evento, e vamos começar com a nossa palestrante de hoje, a senhorita Maria Santos. Primeiramente, gostaria de saudar todos e todas aqui presentes e também gostaria de saudar o prefeito, o Dr. Paulo Fernandes, e a princípio gostaria de agradecer pelo convite que foi feito. E hoje, de uma forma especial, nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra, que na realidade foi em 20 de novembro. Então, como a gente pode ver, pode perceber, algumas pessoas ainda são contra essa questão de cotas, são contra essa questão de parar um dia só para homenagear o negro, mas na realidade nós devemos olhar o contexto histórico, né? E poder entender o que de fato nós passamos no passado e poder entender essa dificuldade que até hoje, apesar do mundo da alta tecnologia, apesar da mente humana ter evoluído de acordo com o tempo, a gente pode notar e pode perceber que a história ela precisa, não diria um certo conceito, mas uma certa reparação do que houve no passado. E para a gente perceber e notar, vamos começar o porquê o Dia da Consciência Negra e porquê o dia 20 de novembro. Para a gente entender o que era o quilombo. Quilombo era onde os negros, na realidade, se escondiam e tentavam se refugiar contra a escravidão. E na realidade, tinham vários quilombos, mas o maior quilombo na existência na época, o maior e mais famoso, era o quilombo de Palmares. Para a gente entender por que Palmares, por causa da quantidade de palmeiras existentes, aí eles deram nome como referência o quilombo de Palmares. Quilombo de Palmares era um lugar onde viviam várias pessoas, vários negros, onde se refugiavam e tentavam viver da melhor forma possível. Eles tentavam plantar, colher, viver de forma harmoniosa, sem que houvesse a questão da escravidão. E aí o que acontece? Zumbi permanece ali
também disse que a cada 100 jovens de 14 a 29 anos que é morto, 85 são negros. Então, como vocês podem notar, a sociedade negra, ou seja, o povo negro está sendo acabado. Aí vocês perguntam por que está sendo acabado. Como vocês podem notar, como existia na época as senzalas, hoje ainda existem as periferias. E na época as senzalas eram meio que uma certa, se a gente fazer uma analogia, na época as senzalas eram vistas como as favelas hoje. Se você analisar no seio de uma favela, nos bairros periféricos, até mesmo na nossa cidade, vocês vão encontrar a massa negra. Então o povo negro ainda ele é meio que, diríamos que um povo que precisa de uma certa atenção na nossa sociedade. A sociedade precisa se voltar para que possa consertar isso daí. Eu encontrei essa tabela e eu achei interessante vocês analisarem aqui. É uma tabela que mostra todos os estados brasileiros. Como vocês podem ver, são mortes de negros e são mortes de não negros. Como vocês podem notar, todos os índices dos negros estão morrendo mais. Em destaque aqui temos o estado de Alagoas e o estado do Espírito Santo. É por contexto histórico. Aí vocês podem falar, a história não interfere em nada, a história, isso aconteceu no passado, não vai interferir em nada. Se vocês analisarem, tudo isso que aconteceu com o Zumbi foi próximo ao estado de Alagoas. Como vocês podem notar, hoje ainda, os negros ainda costumam, hoje estão morrendo bem mais nesse estado do que nos outros. Ou seja, a questão histórica ainda pesa. Ou seja, temos que nos voltar mais, temos que dar mais atenção para essa questão negra. Ali o restante dos estados e o total Brasil. Como vocês podem notar, essa questão de preconceito ainda existe, essa questão de divisão de como é o negro, como o negro é visto na nossa sociedade ainda existe. Eu falo isso por experiência própria. Se vocês analisarem, para um negro, para um jovem negro, sem ser na sociedade ou no mercado de trabalho, ainda há uma certa dificuldade. Como vocês podem notar, se vocês, quem viaja ou quem vai em uma loja ou um shopping, se vocês analisarem, se vocês entrarem no shopping, o que é que vocês vão notar? Em todas as lojas, principalmente nas lojas mais caras, vocês vão notar todas as pessoas que
Então fica um legado aqui para vocês, para que vocês se valorizem e vejam que no Brasil não existe uma única raça. O negro veio para mistura e nós devemos respeitar essa mistura. Tenham boa noite. E não há discriminação, porque você não vê que o direito é paz, amor e união. Se liga que o Brasil não é branco nem preto, é mameluco, cafuso, povo guerreiro, que debaixo dos panos traz orgulho suburbano, um pouco de europeu, um pouco de africano, que na cor da minha pele